E aí, moçada e amigos do podcast Nada de Pânico, sejam todos bem-vindos a um novo podcast temporada Mundo Afora. Nesta série, conversamos com profissionais que estão no exterior para que possam compartilhar suas experiências e dicas internacionais. E você, nosso ouvinte, não esqueça de seguir o Nada de Pânico em sua plataforma de podcast preferida, para não perder nenhum episódio. Além disso, a gente conta muito com vocês para compartilhar esse podcast com seus amigos, parentes, vizinhos, pessoal do trabalho, grupos de WhatsApp. Eu sou Ricardo Mandel, o host Nada de Pânico, e terei o prazer de conduzir esse podcast. Lembrando que o Nada de Pânico é produzido por um time formado por profissionais sêniores do mercado, com o objetivo de compartilhar conhecimento e experiência de anos de carreira e mostrar que não existe limite de idade para aprender, ensinar, trabalhar e, principalmente, ir atrás de seus sonhos. Hoje vamos ter a companhia dos nossos amigos Alessandra Argona, de São Bernardo do Campo, Silvana Machado, de Campinas, e Michel Girardias, do Rio de Janeiro. E nesse episódio, vamos ter o prazer de receber diretamente de Boca Raton, nos Estados Unidos, a Damaris Sardenberg, que mora há mais de 20 anos, né, Damaris, se eu não estiver enganado, e tendo morado antes em São José e em Seattle. Damaris ocupa a posição de Director Finance Strategy na Microsoft, tem uma carreira por empresas como Bank of America e Google nos Estados Unidos. Além disso, tem participação em várias iniciativas com trabalho voluntário. Ela é formada em Direito pela FIEO e estudou Gerenciamento de Sistemas de Informação pela Universidade de São José. Damaris é casada com o Ricardo, grande amigo meu de longa data, e tem 3 filhos. Então vamos começar, Damaris. Para mim é um grande prazer ter você aqui nesse podcast. Então fique à vontade de se apresentar. Muito obrigada, Ricardo, pela introdução. Obrigada a todos. Estou super feliz de estar aqui com vocês, pela participação e a oportunidade de estar falando um pouquinho da minha experiência internacional. E estou muito contente, porque é algo que eu tenho feito mais intencionalmente no meu dia a dia, estar falando com as pessoas, né, sobre minhas experiências e desafios e como eu pude passar por esses desafios. Eu acho que essas histórias assim pessoais ajudam muito, né, aqueles que estão passando pelos mesmos desafios. Então, eu tenho feito isso no meu dia a dia e estou muito feliz de estar aqui compartilhando com um grupo muito maior. Espero que a minha história pessoal possa servir de aprendizado para alguém que esteja passando pelo mesmo. Obrigada. Que legal, vamos falar bastante disso. E para começar, Damaris, bem, você deve ter ido para os Estados Unidos relativamente jovem, né? Que faz tanto tempo que você está lá. Então, como é que foi esse processo de ir para os Estados Unidos e como é que foram as suas primeiras impressões lá? Ou aí, né? Então, eu assim, acho que a gente nunca falou sobre isso, né, Ricardo? Eu sempre tive muita vontade de sair do Brasil. Isso desde no meu elementary school, que é no primário, eu falava com meus pais que meu sonho era estudar fora. Na minha cabeça, assim, era o Canadá, que vinha o primeiro local, né? E por uma amiga que fez um estágio no Canadá e me falou a história dela. Então, essa era a minha vontade. E eu comentava com minhas amigas, comentava com meus professores, mas era um sonho, né? Então, o meu objetivo sempre foi esse, mas, assim, quando surgiu essa oportunidade de vir para os Estados Unidos, né, que foi... Eu estava trabalhando para esse objetivo, e aí eu me casei, né, com meu marido, Ricardo, e ele meio que acelerou esse processo para mim, né? Então, nós casamos, eu vim para os Estados Unidos, e aí quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, acho que o primeiro sentimento foi, uau, né? Vai ser bem difícil, porque o inglês que eu tinha era aquele inglês de verbo to be, né? Imagino que muitos podem se identificar. E eu falei, gente, como é que eu vou fazer para me comunicar? E eu lembro de uma experiência muito, que hoje é engraçada, né? Mas naquele dia não foi engraçada, que eu precisava, né, lavar roupas e a gente morava num estúdio e a máquina era compartilhada e você tinha que colocar as moedas lá na máquina para funcionar. E aí eu falei, gente, só estou com dólares, eu preciso de moedas, né? Então, como é que eu faço isso? Eu tenho que ir num lugar.
E aquilo, para mim, uma dificuldade imensa poder lavar uma roupa. Então, assim, aquele momento, assim, eu falei, uau, será que eu vou conseguir? E, mas, assim, com o passar do tempo, né, eu tive o privilégio de estudar numa escola de inglês lá na Califórnia, e uma professora, ela me falou uma coisa muito interessante, né? Eu estava estudando já fazia uns 5 meses, ela falou assim, Damares, você está indo tão bem, você tá com tanta garra de aprender essa língua, que eu acho que é melhor você fazer um curso na universidade. Eu falei, né, mas eu já estudei e tal, será que faz sentido? Ela falou assim, olha, vai que eu acho que você vai usar mais o seu tempo e você vai crescer. E aí eu fui, né? O Ricardo foi junto com o Ricardo. O Ricardo sempre me encorajou, né, nesse período todo. Meus pais também, né? Então eu gosto muito de lembrar as pessoas porque eu acredito que a gente não chega num lugar só por nós mesmos, né? Acho que são todas as pessoas que vêm nos incentivando, nos mentorando e dando aquele encorajamento. É assim que a gente chega onde a gente quer, né? Então, cheguei nessa universidade e comecei a fazer. Falei assim, o que eu vou estudar? Direito eu não quero estudar, porque eu acho que eu preciso aprender a língua rápido e eu preciso começar a ganhar dinheiro. E o direito, como vocês sabem, você tem que estudar período integral, não tem tempo para nada, né? Então, eu não queria fazer direito. Isso eu tinha certeza. Aí eu falei, caramba, eu estou no Vale do Silício, nada mais justo do que aprender um pouco mais sobre tecnologia, né? E aí fui de cabeça, codifiquei um pouco, aprendi linguagens, né, projetos e tudo, e aí onde as portas começaram a se abrir, né? Então, assim, para mim, esse primeiro momento foi de um impacto, assim, falei, uau, será que eu vou conseguir? Né, que difícil. E, e também tipo, achar que eu não era tanto como eu imaginei que eu era. Eu acho que essas situações deixam a gente um pouco meio assim, se sentindo sem poder, né? Mas, por outro lado, eu acho que eu tive pessoas maravilhosas na minha vida que sempre me ajudaram a focar no que era importante, né? Então, acho que assim, nesse período do primeiro impacto, eu acho que eu escolhi pensar no meu objetivo. Quando você entrou na faculdade, como é que foi o processo para você entrar na faculdade? Porque você não era americana, né? A gente tem aqui no Brasil o processo lá do vestibular, e nos Estados Unidos tem um processo semelhante. Como é que foi esse processo? Então, esse processo, enquanto eu fiz o inglês de 6 meses lá, eles analisam a qualidade do seu inglês e eles analisam, né, o que você quer estudar, né? E numa conversa que eu tive com um dos professores lá, ela falou assim, ó, Damares, como você já está aqui há alguns meses, você precisa falar com o counselor, que é o conselheiro, né, do curso, e verificar com ele, assim, que nível você está, acho, baseado na sua conversa, nos seus objetivos, ele vai te dar uma ideia. Então, a primeira coisa que eu fiz foi marcar uma reunião com o conselheiro, e aí ele analisou, né, o meu perfil, analisou a minha habilidade de conversação, e assim, o que acontece? Eu era uma pessoa que eu queria fazer tudo muito certinho, eu não queria ter erros de gramática, eu não queria tal, até o ponto que o Ricardo falou assim, meu, esquece, entendeu? Você tem que ir usar o que você tem, né? E aí eu perdi um pouco mais do medo, né? Eu falei assim, vou lá, vou marcar uma reunião com ele e eu vou falar a real, né? E aí nessa conversa ele falou assim, eu acho que você está indo bem, vamos fazer assim, em vez de você fazer, tem 2 testes lá que a universidade passa para o aluno. Em vez de você fazer o TOEFL, que é para pessoas que vêm De proficiência internacionalmente, na língua, de né? proficiência na língua, eu vou te dar um local que é o que os americanos fazem. E por quê? Porque é muito focado, esse segundo teste é muito focado na escrita, né? E muito focado na língua local, assim, não é aquela coisa tão formal. Que é uma coisa que eu estava usando, porque eu estava convivendo com as pessoas, né? E aí eu fiz esse teste, eu tirei uma nota super boa, e aí eu falei assim, beleza, eu acho que você está bem para iniciar
o curso formal da universidade. Então, foi assim, não foi complicado, é uma coisa que assim, eu encorajo as pessoas sempre a fazerem quando inicia nesse processo de universidade, é sempre estar em conexão com o conselheiro do curso. Isso ajuda muito você. E em termos da faculdade, como é que você achou? Você achou que foi tranquilo fazer o curso? Você tem algum paralelo em relação a nível de dificuldade com as faculdades brasileiras? Eu diria que assim, o que não diria que é complicado. Eu diria que assim, o processo é muito menos burocrático que no Brasil. Eu acho que se você está num país que as coisas facilitam, né, para o estudante, né, e realmente os Estados Unidos têm um foco enorme em desenvolver pessoas, porque é o que gera economia, né, então eles têm um objetivo enorme de trazer pessoas de outros países, né, isso que gera também a renda de muitas universidades, são os alunos internacionais. E em questão de grau de dificuldade, eu acho que assim, o número de alunos é muito maior nas classes e tem uma diversidade muito grande. Em correlação à dificuldade, eu acho que não tem, eu acho que praticamente é igual ou mais fácil, porque eles facilitam muito para os alunos estarem aprendendo. Agora, o que é diferente? Aqui o foco é muito em time, equipe. Então, eles não olham muito se você é super boa fazendo um teste. O que eles olham é, você está trabalhando bem com o grupo? Você está questionando? Você está trazendo ideias interessantes? Então, a sua nota, a avaliação é muito sobre o grupo. Então, isso foi uma coisa diferente, né? Eu não estava muito acostumada em universidade, estar trabalhando em grupo, né? E isso foi bem diferente, que eu achei o máximo, porque é exatamente o que o mundo corporativo Exige, precisa, né? né? Exige, Os soft exatamente. skills, né? Trabalhar em equipe. Legal. Exatamente. E, então foi através da faculdade, do curso, que você acabou entrando, vamos falar assim, no mundo de TI, né? Foi, exatamente. Foi algo que me interessei muito, eu achei os temas muito relevantes com o que estava acontecendo na economia, na sociedade, lá no Vale do Silício, e foi exatamente o curso que abriu as portas para mim, né? Essa questão de aprender como traduzir, assim, para deixar bem claro, eu não sou uma pessoa completamente técnica, né? Eu não codifico, eu não faço software, mas o que eu faço? Eu entendo as necessidades do cliente, das equipes, né, dos times, e eu traduzo aquilo como requirements, como os requerimentos Pré-requisitos, né? Os requisitos pré-requisitos, exatamente, para os engenheiros, né, para os developers. Então eu faço isso, eu faço esse meio de campo e me ajudou muito, até trabalhar em banco, ter feito direito, então eu consigo ler um contrato e entender exatamente o que precisa. Então, só para deixar um pouco mais claro do meu background para vocês. Damares ao Michel, uma pergunta, eu entendi que você, né, nesse teu tempo nos Estados Unidos, passou por cidades diferentes, né? Eu queria saber o que você percebeu nessa diferença aí de cidades, até talvez, provavelmente estados, né? A tua percepção dos costumes brasileiros, o que você estranhou, né? Entre essas cidades, uma coisa que parecia mais comum em uma, na outra era uma coisa diferente. Tem alguma coisa que você consiga lembrar em relação a isso? Sim, é interessante porque eu acho assim, algo que eu aprendi nesses anos, eu acho que essa questão de generalizar tudo, né, é uma coisa ruim, né, é algo que a cada dia eu tento tirar esse bias, né, porque acho que generalizar é uma coisa que não ajuda você em nada. Então eu tinha uma visão que Estados Unidos é aquele negócio que é todo mundo igual. Não é. Cada cidade é muito diferente. Então, a gente morou na Califórnia e as pessoas da Califórnia assim, são extremamente focadas em resultado. E, extremamente.
Então, assim, as pessoas estão sempre ocupadas, as pessoas estão sempre fazendo algo diferente. Então, a vida é aquela coisa meio... Você está sempre correndo com alguma coisa, né? E em Washington, que é um estado muito mais para o norte, no oeste dos Estados Unidos, é uma cidade que as pessoas são extremamente capazes, super inteligentes também, muito bem formadas, assim como na Califórnia, mas as pessoas são mais família, as pessoas querem ter o tempo mais delas, elas trabalham sim, mas elas dão muito prioridade para ter um tempo em família, ter um tempo com amigos. Isso era bem diferente da Califórnia. E agora aqui na Flórida, eu acho que ainda estou aprendendo, porque estou aqui há apenas 2 anos. Mas o que para mim aqui é diferente, assim, tem essa diversidade imensa de pessoas, e principalmente tem muito mais latinos, né, comparado com a Califórnia e Washington. Então aqui para mim, assim, hoje eu estou me reconectando com a minha, que a gente chama em espanhol, latinicidade, que é minha latinidade, Origem, né, minha origem, né, e então assim, eu trabalho com Employee Resource Group, que são grupos que ajudam funcionários a ter uma comunidade na empresa, na Microsoft, já trabalhei isso há muito tempo. Então, eu já fazia isso para os americanos, né? Então, mas hoje aqui na Flórida tem muitos mais latinos, né? Então, eu vou no escritório, todo mundo é latino. Então, assim, o foco é um pouco, muda um pouquinho, né? Mas isso é uma coisa que, assim, eu tenho aprendido, né? Ou, na verdade, assim, lembrando, ou me reconectando com as minhas origens, na verdade, o objetivo não é ajudar esses latinos a entender um pouquinho mais os americanos, né? Porque isso é importante também, né? A gente não é simplesmente querer que os americanos nos entendam, a nossa cultura, é também a gente entender como eles são, para a gente poder se adaptar, né? para ver uma integração de todos, né? E aí, quando você ingressou no mercado americano, você sentiu alguma dificuldade por ser estrangeira com relação aos nativos? Como é que é essa questão do imigrante atuando no mercado americano? Sim, sim. Primeira coisa, a língua. Você abre a boca, todo mundo sabe de onde que você vem, né? Eles ficavam imaginando, caramba, de onde que é essa menina, tipo assim, ela, né, não, porque assim, o Brasil, eles não identificavam tanto, porque tinha poucos brasileiros na época também, né? Mas a visão do americano estereótipo do brasileiro é uma mulher negra, né, cabelos todos enrolados, né? Ou não é, se não é negra, é bem carioca, bem queimada, e na época era, né, hoje na Flórida é um pouquinho mais queimada, mas na época, assim, super branca, né? Então, assim, eles olhavam e não conseguiam identificar de onde que eu era, mas sabiam que eu era de algum lugar da América Latina. E então já várias vezes me perguntavam se eu era da Argentina, né? E aí eu falei, não, sou do Brasil. Então, assim, eu não precisava esconder muito, porque né, o accent, o acento já dizia de mais ou menos onde que eu era, mas o que eu senti uma coisa que, assim, eu procuro até falar para as pessoas que estão chegando, né? Os americanos, né, no geral, o que acontece? Eles querem entender de onde você é, eles querem conversar, eles querem ter uma conversa. Mas quando você chega que você não está tão confortável, você começa a não querer fazer erros, então você acaba não querendo conversar muito, né? Meio que você quer, tá bom, termina essa conversa, pelo amor de Deus, né? Só que os americanos, eles querem saber, eles querem entender, eles querem, né, eles amam o Brasil, eles querem saber das histórias e tal. Então, o que eu senti quando eu cheguei é que, assim, eles queriam conversar, mas aí eu dava algum sinal para eles que eu não queria conversar. Então, eles simplesmente terminavam a conversa. Aí eu achava, nossa, ele nem, né, meio mal educado. Mas é uma coisa que para as pessoas assim entenderem quando chega, assim, você precisa dar um sinal que você quer continuar a conversa. E esse sinal é fazer perguntas. Você pode até não saber responder tudo que ele vai te perguntar, mas em vez de você ficar pensando, você começa a perguntar as perguntas para ele, né? É E então auxiliar nessa isso interação, né? Para você poder ir além, né? E quebrar a exato, barreira, né? exatamente. Então isso me ajudou a quebrar barreiras. Entendi.
Ou seja, tem que ser sociável, né? Tem que ser. E o brasileiro é ótimo para isso, né? Eu não conheço muitas culturas tão boas quanto a brasileira. Sim, bem, eu conheço você, conheço o Ricardo, eu sei que vocês são super sociáveis, e vocês conseguiram criar muitas amizades com os americanos? Sim, nós conhecemos muitos americanos. Eu lembro de um casal que, assim, era muito sério, né? A gente conversando com eles de quando em quando, e um dia nós convidamos eles para vir em casa para jantar. E aí eles vieram, né? Normalmente, né, o americano ele vai na sua casa, ele fica 1h30, 2 horas, assim, no máximo, e vai embora, né? Então, tem a conversa, come e tal. E nesse dia, a gente começou a conversar, a gente começou a falar de vários assuntos, não sei o quê. Aí o Ricardo foi pegar o violão, foi tocar né, umas músicas, começamos a falar de vários assuntos, e aí, já era assim, 11 horas da noite, eles não tinham ido embora ainda. Eu falei assim, Senhor, eu preciso do meu filho, eu vou ter que pôr na cama e tal. Aí eu falei assim, amor, dá um toque lá, faz alguma coisa. Ele, tô tentando. E aí foi que, já era quase 1 hora da manhã. Aí a gente falou assim, olha, eu realmente vou precisar dormir, porque eu tenho que acordar amanhã cedo. E então, assim, eles adoraram aquele tempo, porque acho que eles nunca tiveram Eles quebraram a regra, né? Quebrão, exatamente, aquela experiência de assim, ter aquelas conversas e tocar música e trocar experiências. Então, assim, foi ótimo, né? Foi uma coisa maravilhosa. Então, assim, temos bastante amizades com americanos, mas lógico, a gente convive muito com latinos, com brasileiros, né? Na maioria das vezes. Damares, você falou, né, que você é casada com o Ricardo e o Ricardo é engenheiro. Como é que foi conciliar a carreira de vocês dois nessas mudanças todas? Entre vocês saírem da Califórnia, ir para Seattle, voltar para a Flórida. Como é que foi essa coisa dos dois conciliarem a carreira para seguirem juntos? Então, assim, a gente costuma fazer, Silvana, uma avaliação da nossa vida em ciclos, né? Então, a cada mais ou menos 6, 7 anos, a gente avalia, e aí, como é que tá, como estão as coisas, a gente precisa mudar algumas coisas, e muitas das nossas decisões a gente fez baseado nessa avaliação, né? E então, a gente morando na Califórnia, depois de mais ou menos uns 7 anos, a gente avaliou, né? A gente falou assim, e aí, o que a gente vai fazer agora? Na época, eu queria estar fazendo algo diferente, eu queria mudar, eu queria tentar uma empresa diferente, a época era Google. E aí a gente teve essa conversa. Nesse período, a gente também queria ir para o Brasil, né? Minha sogra não estava bem, né, de saúde, e também nós queríamos ter o segundo filho, que virou terceiro. E então a gente avaliou isso e a gente acabou. Eu tinha uma oferta de trabalho para ir para Seattle, e aí eu declinei a proposta de trabalho pela Microsoft na primeira vez, porque nós decidimos estar mais perto da família no Brasil, e eu continuei então com a Google por mais um tempo, né? E nessas conversas, a gente conversou sobre o assunto, né? Então, eu vou com o trabalho, aí você vai, aí, né, na época ele estava com a startup, ele tinha mais flexibilidade e também de poder estar cuidando da minha sogra. E nós conversamos, nós sentimos paz e nós tomamos a decisão, né? Voltamos para o Brasil. Então, a gente tem esse processo que é até um pouco mais pragmático, que a gente conversa a respeito, a gente discute um pouquinho, olha as opções, a gente vê se a gente está em paz, toma a decisão e segue em frente. Então a gente faz isso e a gente tem essa conexão muito forte em relação a tomadas de decisão nas nossas vidas, né? Isso é algo que, como casal, a gente tem muito forte. Impacta e por conta o todo.
E por conta dessa sua decisão, né, que vocês vieram para o Brasil e depois retornaram, a sua reinserção no mercado americano foi fácil? Não, porque aqui no Brasil o cenário é um pouco diferente, né? Quando a gente sai do mercado de trabalho e a gente tenta entrar, a gente sente uma dificuldade, né? Dependendo da situação. Sim, sim. Então, isso eu quero falar que assim, é muito importante o networking, conexão com as pessoas, né? Então, isso eu tenho feito bem intencionalmente, principalmente nos últimos, sei lá, 10, 15 anos da minha carreira, que é estar sempre em contato com as pessoas, porque não é, se você aplicar numa posição online, não é isso que vai te dar a posição, a vaga de trabalho, mas sim as pessoas que você conhece, né? Então, assim, quando eu fui para o Brasil, eu fui pela mesma empresa, então eu fui fazer um projeto no Brasil, e para retornar, eu mantive o contato, né, com o meu diretor e eu consegui retornar por essa conexão. Ele falou assim, olha, a gente tem um projeto aqui, vem, eu quero que você volte. Então, eu voltei com isso. E quando eu voltei, ao mesmo tempo, eu lembro que eu mandei uma comunicação para minha rede de amigos e profissionais que eu já trabalhei e tudo, e que eu faço isso uma vez por ano. Normalmente, durante o Natal, o Ano Novo, que basicamente falou, olha, esse ano foi maravilhoso, esse ano conseguimos isso, nossa família cresceu, em vez de um, agora temos 3 filhos, estamos saindo do Brasil, voltando para a Califórnia, e aí nesse e-mail, esse diretor que me fez a primeira proposta para ir para a Microsoft, deu um reply, né, respondeu o meu e-mail e falou assim, poxa, que legal que vocês estão voltando, você está feliz na empresa? A gente tem uma vaga melhor do que aquela que eu te falei da primeira vez. Você quer se candidatar? Aí eu acabei de voltar do Brasil. E aí a gente teve essa conversa, eu falei assim, olha, eu estou até interessada, mas eu não posso mudar agora, porque eu já me comprometi com esse diretor de terminar esse projeto. Eu achei que tudo ia parar por aí, mas aí ele falou assim, ok, mas me fala quando que você pode. Aí eu falei, caramba, agora eu tenho que. Vamos acelerar agora essa avaliação da família de novo, para ver o que a gente realmente vai ser bom para nossa família e o que vai ser bom para minha carreira. A gente voltou a conversar e tal. E aí sentimos paz, e eu falei, olha, eu quero ir para a Microsoft. Eu segui a Microsoft, né? Em Microsoft eu vou falar um pouquinho mais da cultura de empresa, tudo. Então, assim, eu senti paz e eu queria muito. E aí, nessa conversa, eu falei para ele, olha, eu quero ir, mas eu não posso ir nos próximos 6 meses. Daqui 6 meses eu posso. Eu achei que ele ia, né, falar assim, ok, então não vai rolar. Mas aí ele falou assim, tá bom, a gente espera por você. Aí eu falei, caramba, então é isso mesmo, acho que é para ser, não tem jeito. E foi assim que a porta da Microsoft se abriu e eu acho que assim a conexão com as pessoas e networking é extremamente importante. É verdade. Mas uma pergunta, oi gente, uma pergunta relativo a esses períodos, né, que você esteve e depois voltou. Em relação a visto, você, quando foi, você já tinha um visto que permitia trabalho, era um visto de estudante? Em algum momento você aplicou para um visto de trabalho ou aplicou para um green card? Como é que foi isso? E como é que e se você teve ajuda? Que é uma coisa que perguntam muito para a gente, né? A pessoa que vai, eu entendo que tem 2 opções, uma onde ela é convidada pela empresa, a empresa cuida da parte de visto, e tem uma outra que a pessoa faz um autopatrocínio e aí busca um visto para ser habilitada a trabalhar nos Estados Unidos. Você pode comentar, por favor? Sim, claro. No meu caso, assim, ele foi um pouco diferente, porque eu vim como esposa, né? Então, a esposa, ela vem e normalmente o esposo trabalha, a esposa vem e pode estudar, mas não pode trabalhar, na maioria dos casos. Mas aí, quando nós estávamos no processo para casar, é algo que eu falava sempre para o Ricardo, né? Eu quero trabalhar, quero aprender a língua, né? Eu não quero ficar em casa, né? Uma coisa que eu já sabia que meus pais, né, principalmente meu pai, me influenciou muito, assim, a estar correndo atrás dos meus objetivos. E meu objetivo era crescer na minha carreira, né? E aí, isso, conversando com o Ricardo,
E calhou dele, ele entrar com o processo no mesmo período, e entrou com o pedido para poder eu ter autorização de trabalho, né? Então, tem vários tipos de vistos, né? Então, tem o H1, que é o visto de que, né, processo que você tem uma oferta de trabalho e vem. Tem o L basicamente é transferência de funcionário, que foi o que o meu esposo recebeu. E também tem um visto que chama EB, que é para investidor ou para pessoas altamente qualificadas, né? Que normalmente esse EB, ele elimina o período de espera para você estar sendo recebido nos Estados Unidos. Então, o nosso foi o L, né? O L, o que ele diz? Você vem para o país e desde que você esteja anexado com a empresa, ou atrelado à empresa, você pode ficar no país. Quando você não estiver mais, você tem que voltar para o país, assumindo que você ainda não aplicou para o Green Card, né? Então, esse foi o que a gente veio. E aí, nesse período, eu vim como esposa, né? Eu comecei a estudar e esperando uma autorização para poder trabalhar. E essa autorização, depois de um tempo, eu recebi e eu logo comecei a trabalhar. O meu primeiro trabalho, eu fui numa loja que eu queria começar a conversar, né? E foi a Macy's. A Macy's é uma loja assim departamental aqui muito famosa, acredito que todos os brasileiros conhecem. E eu lidava com todas as pessoas, então assim me ajudou muito na parte da comunicação. Mas aí logo depois eu já arrumei um trabalho em banco, que é o Bank of America, por questão da minha experiência no Banco Bradesco do Brasil. Você trabalhou no Google, está na Microsoft, duas das maiores empresas, né, de TI do mundo. Você comentou um pouquinho sobre cultura Microsoft. Você pode explorar um pouquinho isso, né, essa sua experiência em trabalhar nessas duas empresas? Sim, sim. Então, assim, onde você vai, assim, primeiro você tem a cultura americana, né, que a gente sabe bem diferente da nossa. E dentro de empresas você tem a cultura da empresa, né? Então, assim, é uma coisa muito mais específica, né? E na Google, é uma empresa, assim, super dinâmica, era uma empresa nova, na época, em 2005, quando eu comecei, muitos jovens, a média de idade lá era 23 anos, pra você ter uma ideia, 23, 24, super nova. E a vida era meio assim, college, né? Universidade, os jovens, né? Tinha lugar de lavar roupa, quadras de vôlei, né? Então, às vezes eu passava para ir para o escritório, tinha os founders lá, né? Os fundadores jogando vôlei com os funcionários. Então, assim, era uma coisa assim que parecia que eu estava vivendo um filme. E realmente era um filme mesmo, assim, às vezes você tinha. Agora uma situação mudou, mas eu lembro que eles oferecem café da manhã, almoço e janta de graça para os funcionários. E um dos almoços eu comi lagosta. Então, assim, eu fiquei assim, eu falei, gente, me belisca, não está acontecendo isso comigo, né? Então, assim, foi uma experiência incrível, né? Muitas coisas legais lá e pessoas extremamente inteligentes de universidades super boas. E agora a cultura, sim, é uma cultura diferente, é uma cultura que foca muito em resultado e você tem que vir desse nicho, né? Desse grupinho de pessoas, né? E que acho super legal, você foca em pessoas que altamente com alto nível de intelectual e tudo, e tem o background. Agora, tem uma coisa que isso pode ser um problema, que você não está tendo diversidade de ideias, diversidade de pessoas, né? Então, isso é alguma coisa que eu sentia falta, né? Eu sentia falta de estar trabalhando com pessoas que que eu poderia me relacionar de uma forma diferente como eu estava acostumada, né? E não só isso, né? Acho que os produtos, né? Se a empresa está fazendo um produto que é focado só num grupo, então esse vai ser o seu limite de revenue, né? Porque você não está olhando em grupos diversos, né? Então, isso é um exemplo que eu sempre falo de que assim, o mercado, né? Então, o mercado latino, o Brasil, o México, que as pessoas estão
muito conectadas, as pessoas dão muito valor para eletrônicos, né? Então, assim, se você está fazendo algum produto que você não está pegando ideias e entendendo como esse grupo funciona, então você vai fail, né? Você vai ter dificuldades. Vai falhar, exato. Vai falhar. Então, assim, eu senti necessidade e a Microsoft é uma empresa que dá muito valor, não só contrata pessoas de grupos diferentes de outros países, mas também há muitas áreas, né, e grupos da empresa que realmente focam em pegar ideias e perspectivas de grupos diversos, de grupos de minoria, de grupos né, fora do país e tal. Então, isso é muito forte na empresa. Então, essa cultura é algo que, para mim, assim, foi ótimo, porque não só eu estou podendo contribuir, mas eu também estou me sentindo muito mais em casa, né? E você vê no mercado de trabalho americano o pessoal 50 a mais na ativa? Como é que é essa tem. correlação idade, mercado de trabalho, oferta, esse tipo de coisa? Assim, no geral, aqui nos Estados Unidos a situação é muito melhor, né? E assim, eu gostaria muito que no Brasil tivesse eu acho que talvez esteja mudando, mas eu acho que ainda tem um longo caminho pela frente. Mas você vê pessoas de 50 anos, é como se fosse 30 anos, entendeu? A pessoa está lá, resultado e trazendo ideias diferentes, tendo conversas muito mais profundas, né? E as pessoas estão dando resultado. Então, isso é mais comum nos Estados Unidos, no geral, e na Microsoft muito mais, né? Comparado com a Google, no caso, que é a minha experiência, né? Você vê pessoas 50, você vê a minha CVP, que é a chefe executiva, ela está com 64 anos. O cérebro dela é uma coisa, assim, espetacular. Eu falei assim, gente, como que ela guarda toda essa informação? E ela faz perguntas no detalhe, e todo mundo a respeita, assim, você vê as pessoas realmente, ela pode não saber como que funciona o aplicativo, não sei o quê, mas no nível dela não tem nenhum tipo de necessidade. diferença no tratamento, nada disso, né? Está totalmente incluído. Está totalmente incluído e as pessoas veem ela e lidam com ela como uma pessoa assim, extremamente capaz, e não só capaz, mas também de poder passar a experiência dela, né? Acho que isso, o julgamento de uma pessoa com muito mais idade, que já viveu muitas coisas, é muito, em geral, normalmente é muito melhor, né? E nesse seu percurso aí pelos Estados Unidos, você teve o período de maternidade, né? Como é que é conciliar a maternidade com o emprego no ambiente aí nos Estados Unidos? Os Estados Unidos não é tão famoso por ter um benefício né, para as mães e pais que estão de licença, né? E então isso assim, como novata no país, eu acho que assim hoje assim, não que eu me arrependo de ter voltado para o office assim tão rápido, né? Mas eu fico pensando assim o que eu poderia ter lidado com isso de uma maneira melhor, né? De talvez ficar um pouco mais tempo, que ninguém ia falar, uau, você vai ficar tanto tempo, né? Porque assim eles lidam, acho que é muito do americano, é assim, o que você precisa, o que você quer. Eles assim, eles não vão falar para você o que você tem que ou não. Lógico, tem o benefício, que o benefício pago é esse período, mas é muito da sua necessidade. E eu acho que na época da minha primeira gravidez, eu não tive essa maturidade de falar, caramba, o que eu preciso, o que é importante para mim é isso, então eu vou tirar esse período, né? Então, assim, hoje eu penso, e eu converso até com as minhas amigas, eu acho que eu teria feito diferente, eu teria ficado mais tempo com o meu primeiro filho, e mais questão da mãe, eu acho que a mãe, ela, né, o pai, né, acho que às vezes a gente tem esse questionamento, se eu fiquei pouco tempo eu deveria ter ficado mais, talvez se eu ficar mais tempo eu deveria ter ficado menos, eu acho que a eterna dúvida, né? Eterna dúvida, exatamente. Ai, que legal, pessoal. Tenho certeza que vocês estão curtindo muito esse papo com a Damares.
E eu peço a gentileza que vocês não esqueçam de clicar e seguir a gente na sua plataforma de podcast preferida. E, claro, compartilhar o nosso podcast aí com os seus amigos, com a sua rede de contatos, com o seu network, né? Lembrando que o Nada de Pânico é publicado semanalmente. Então, toda semaninha a gente tem um podcast explorando aí um assunto bem legal com pessoas muito interessantes. E agora, voltando para você, Damares, nesse período todo nos Estados Unidos, você chegou a entrar em pânico em algum momento? Em alguma situação que vocês passaram? Olha, sim, e esse foi logo no início, né, de quando eu me mudei, e meu esposo tinha feito uma viagem para Colorado, e eu estava estudando, e ele sempre falava para mim, olha, leva dinheiro na carteira, você sempre tem que estar com dinheiro, tal, tal, tal. E eu, né, recém-chegada do Brasil, a gente não tem costume de ficar andando com tanto dinheiro, porque é questão de roubo, tal, tal, tal. Então, eu vou levar esse dinheiro contado, né, para usar, e eu pegava transporte público para ir para a universidade. E aí, eu peguei o ônibus errado. Simplesmente peguei o ônibus errado, fui para lá, não sei na onde. Aí eu entrei em desespero, um pânico. Eu falei, gente do céu, onde que eu fui me arrumar? Meu, eu acho que não, por que eu não deveria ter feito isso? Eu deveria ter esperado um pouco mais, tal. Então, vários questionamentos, né? Mas eu falei, não, vou precisar fazer alguma coisa, né? Aí cheguei lá com o meu inglês meio quebrado, eu falei com o motorista e aí ele me deu algumas instruções que eu entendi metade do que ele tinha falado e consegui pegar um outro ônibus que me deixou lá num lugar que não era exatamente, mas aí eu fui andando, no final eu andei por 2 horas até chegar na minha casa e foi uma experiência assim difícil, mas por outro lado eu comecei a pensar tanta coisa, eu falei assim, não, eu sou muito grata, né? Eu acho que essas dificuldades de vida e experiências deixam a gente muito mais forte, elas ajudam a gente dar valor, elas ajudam a gente a aprender uma lição e também se colocar no lugar de outras pessoas, né? Então, apesar de ter entrado em pânico, eu usei o tempo para estar refletindo em muitas coisas. Mas uma pergunta em relação ao lado brasileiro, né? Vocês costumam vir de férias de vez em quando? Ainda tem família aqui? E mais importante, vocês pensam no futuro de talvez voltar para cá ou vão permanecer de vez nos Estados Unidos? Ou vão conversar isso daqui a 7 anos, na próxima reunião? Então, exatamente, a gente tem esse plano, né, de a cada 7 anos a gente avalia e vê o que a gente precisa ajustar. Eu falo sempre, eu nunca digo nunca, né, acho que as coisas, né, eu tenho uma fé, né, eu acredito em Deus e eu sempre penso assim, né, não necessariamente é só os meus planos, a gente faz os planos, mas Deus é realmente que controla a minha vida, né. Mas, o que acontece, né, Michel? Nós moramos de volta no Brasil, né, por quase 3 anos, né, nesse período aí entre Estados Unidos e Brasil, e foi muito bom. A gente esteve com a família, teve os gêmeos lá, foi maravilhoso, e retornamos, né? E o próximo passo, né, que a gente tem falado, a gente gostaria muito de ficar uns anos na Europa e aprender um pouquinho de lá, ter a oportunidade de estar visitando os outros países, né? E em relação ao Brasil, assim, eu tenho um sonho de ajudar o Brasil, né, com as minhas experiências, com o que eu já aprendi. Algo que eu trabalhei um tempo atrás num projeto para poder ter uma organização sem fins lucrativos, né, focada no Brasil. Não consegui ainda tirar isso do papel, mas eu estou trabalhando aqui no Brasil com aqui nos Estados Unidos, desculpa, com essa ideia, e essa ideia é ajudar mulheres latinas a se recolocarem no mercado de trabalho, né? Então, tenho feito isso, eu e mais duas parceiras, minha irmã, que mora no Canadá, e uma outra amiga que mora aqui também na Flórida. Então, essa ideia, né, da gente poder estar trabalhando aqui, a gente já colocou esse piloto, já teve sucesso, e agora a gente está trabalhando para expandir esse projeto.
E no futuro, com certeza, eu gostaria muito de estar ajudando o Brasil. Então, só pergunta se a gente tem planos. Hoje a gente não tem planos de voltar, mas não quer dizer que a gente não vai voltar um dia. Olha, parabéns aí pela iniciativa, tá? E como brasileiro, desejo muito sucesso aí na sua organização, tá ok? Vai, Obrigada. Sil. Pode contar com a gente aqui também, porque eu acho que você sabe que aqui existem. Uma vez eu vi uma menina, eu preciso procurar o nome dela, que ela trabalha com. É uma dessas blogueiras até, que ela trabalha com inserção da mulher que sai da carceragem, aprendendo a codificar. Ela Olha dá só, curso código Java dentro dos presidiários. presídios para isso. Preciso procurar. Mas é uma maneira da gente inserir e fazer crescer, né? Porque eu sou da história do uma mulher pode puxar outra, ninguém segura, solta a mão de ninguém. Com Que é certeza. talvez esse, então, É, mas queria, desculpa, pode ir. não, vai, Silvana, pode falar. Eu queria fazer uma pergunta para você em relação aos seus filhos, porque é o seguinte, eu vivi um tempo no Arizona, e lá eu tive vários amigos que tiveram filhos, e eles diziam, não, ter filho nos Estados Unidos, não, quero ter filho no Brasil. Então, porque o modo, inclusive, o parto dos Estados Unidos é diferente do Brasil. E você teve as duas situações e ainda teve gêmeos, né? Então, você sentiu uma grande diferença? Você se sentiu melhor aí ou melhor aqui? Para mim, assim, Muito. minha experiência, né? Eu acho assim, nunca vai ter o lugar perfeito para criar um filho, né? Eu acho que assim, são prioridades, quais são suas prioridades, né? Então, para nós, naquele momento, eu ter o meu primeiro filho aqui na Califórnia, foi importante, porque foi um momento que nós já estávamos aqui, a gente já estava meio que inserido, né, em relação ao trabalho, tudo, e para mim, assim, era importante estar aqui, né, e para Uhum, o meu esposo. Quando nós fomos para o Brasil, o que era importante para mim, a prioridade? Era estar perto da minha família e da família do meu esposo, né? E também ter um suporte. Eu não sabia que eu ia ter gêmeos, né? Inclusive, eu achei que eu só ia ficar com um filho, né? Mas e aí, eu fico pensando, olhando, né, olhando para trás, se nós não estivéssemos no Brasil, a gente teria muito mais dificuldade de ter gêmeos nos Estados Unidos, porque a gente, né, eu tinha minha mãe lá, que levava comida para mim, fazia comida para mim todo dia, por 3 meses. Eu tinha uma pessoa que me ajudava com as crianças, né, uma babá. Então, assim, é um suporte que a gente tem no Brasil, uhum, é muito difícil ter nos Estados Unidos, né? Então, assim, parece que realmente as coisas acontecem como tem que acontecer, né? uhum, Agora, eu pessoalmente falar, não vou ter filho nos Estados Unidos, né, por alguma razão, porque não tem uma pessoa que vai limpar minha casa e tal. Eu, pessoalmente, eu acho assim, não é o caso para mim. Eu acho que é muito focado o que é minha prioridade, o que é a prioridade da família naquele momento, né? uhum. E Damares, você se arrependeu de alguma coisa ou faria algo diferente? Ah, eu acho que eu acho arrependimento, eu diria que não, mas eu acho que eu poderia ter levado mais a sério essa questão de networking, assim, de estar claro um pouco mais o meu objetivo no início. Eu acho que eu levei talvez uns 3, 4 anos para poder saber quem era eu, né? Por isso é uma coisa que a gente até trabalha nessa organização sem fins lucrativos que a gente iniciou, que a mulher entender o potencial dela e saber a história dela. Eu acho que uma vez que você sabe da sua história e você passa para as pessoas, tem um poder muito grande, né? Um poder de que né, de o que você quer na vida, o que você realmente, qual que é o seu potencial, onde que você pode chegar. Então, eu acho que eu fiquei um pouco perdida num período de 3, 4 anos até eu entender o que realmente eu queria e como fazer, né? Então, esse é a segunda parte, você saber o que você quer e o seu potencial e como fazer. E esse como fazer
quando você tem uma pessoa que já fez, que já passou por isso e que pode te dar a mão e te ajudar, você vai longe, né? Então, isso que a gente fala muito na nossa ONG de poder estar ajudando as mulheres a passar por esses, como que eles falam, os caminhos das pedras, né? Uhum. Isso, caminho das pedras. Damares, e se você pudesse dar a dica de ouro, por exemplo, para alguém que esteja pensando em aplicar para um emprego nos Estados Unidos, que alguém que queira começar uma carreira, mudar a carreira, a dica de ouro que você gostaria de ter recebido, qual a dica que seria? Eu acho que seria, primeiro, qual a sua história? Quem você é, né? E o que você quer. Que acho que quando você tem isso claro, você foca em algo, porque acho que é muito comum a gente ir atirando para tudo quanto é lado, né? E isso você perde muito tempo, gasta suas energias e você acaba ficando frustrado. Então, acho que você, sabendo quem você é, o seu potencial e o que você quer, eu acho que você começa a focar exatamente, e aí você vai naquela fonte, né? Então, isso assim, se eu tivesse essa dica de ouro, eu teria economizado esses 3, 4 anos aí de estar batendo a cabeça. Entendi. Legal. E pensando em mulheres novamente, mas numa carreira executiva, você teria alguma dica para passar? Na carreira executiva, eu acho que a dica, assim, entender, assim, quais são os skills, né, as habilidades que são necessárias para você se tornar um executivo, né, no caso das mulheres, né. E essas habilidades, o que acontece? Como uma pessoa que vem de outro país, a sua comunicação ela não vai ser tão efetiva como uma pessoa que é local, né? Isso a gente sabe disso. Então, assim, como que você pode fazer para melhorar a sua comunicação, né? Então, eu acho assim, é muito importante a gente olhar as habilidades. Acho que seria essa minha dica, você entender o que você quer e o que você quer, o que você vai precisar, né? E aí colocar um plano de desenvolvimento. Então, assim, nos próximos 3 meses, que é exatamente isso que eu trabalho com as mulheres, vamos fazer um plano de 5 anos. É isso que a gente faz. Nesse período de 5 anos, o que você quer, onde você quer chegar, né? E aí eu falo muito, vamos dizer que esses 5 anos, assim, vamos dizer que você não tem limitações de dinheiro, nem de documentos, né? Nenhuma restrição, né? Nenhuma restrição. O que você quer, né? Aí é legal porque surgem essas ideias, porque é uma forma de você entender qual que é o sonho da pessoa. É idealizar, né? Idealizar os seus sonhos. Ciclos curtos com objetivos e podendo corrigir pelo caminho. Exatamente. E aí a gente quebra em ciclos, né? De 3 a 3 meses, que é exatamente você colocar algo que é alcançável, pode ser mensurado, né? E o que é que dá para você fazer baseado atingível, que é atingível, né? Porque a gente tem uma ideia de fazer, vou fazer daqui 20 anos. Não, você não sabe nem como vai estar tudo daqui 20 anos, né? Exato. Então, uma pergunta que eu falo assim para a pessoa que quer vir para os Estados Unidos, né? Fala, tá, então o seu sonho é vir pegar um trabalho, não sei o que, eu falei, tá, agora vamos dizer em 3 meses. Quanto que você tem na sua poupança? É a primeira pergunta, né? Então, assim, são coisas assim que a gente tem que entender e colocar assim, beleza, eu tenho esse sonho, mas traz para hoje, o que eu posso alcançar com o meu sonho hoje? Né? Então, pode ser que eu não tenha esse valor, né, o que eu quero fazer em 5 anos, mas o que eu posso fazer nesses próximos 3, 4 meses, né? Então, talvez começar a economiza R$500 aí por mês, né, o que for, para de comer no restaurante toda semana, ou todo coloque dia, algumas né? restrições para você atingir o seu objetivo, né? O que muitas vezes Exato. acontece é que o pessoal quer continuar fazendo tudo o que faz e atingir o objetivo, né? E às vezes não é possível. O que a gente vê muito, as pessoas
quererem um sonho, mas não estão dispostas a fazer um planejamento para Abrir aquilo, mão, né? e abrir mão, né, de algumas coisas. A gente tem que abrir mão, né? Tem que fazer escolhas, né? Não dá para ter Muitas tudo no vezes mundo. são Não. escolhas, exatamente, para fazer o plano, né? Um plano de ação para atingir aquilo a médio e longo prazo, né? Elas não entendem Exatamente. o que é escolha, né? Mas essa é uma discussão muito legal que você está falando, mas você olhar que esse momento hoje a gente consegue ver isso, né? Lá atrás, acho que há 20 anos atrás, a gente não conseguia pensar. Você só tinha o sonho de morar fora, né? Mas e que Exato. aquilo, então são e vão mudando, essas mudanças estão aí o tempo todo, né? Se veio Com de uma certeza. carreira de direito humanas para uma carreira técnica, né? Uhum. E voltou, assimilou as duas para levar na sua executiva, né? Então, É ah, verdade. É é, verdade. Mas alguns pontos Damares, legais. Oi, é. Pichão, pode falar. não, é rapidinho. Damares, uma coisa que a gente sempre pergunta é muito comum quando a pessoa está morando fora passar por situações assim que são engraçadas depois que você passa por elas, né? Depois você comenta, tá com os amigos. Poxa, aconteceu esse negócio comigo quando eu estava viajando, quando eu estava morando em tal lugar, né? Muito comum. E queria saber se tem alguma coisa que vem para tua mente quando a gente fala sobre isso, assim, alguma coisa que foi talvez meio perturbador, mas que depois você hoje está com os amigos, você comenta, acha engraçado, ri. Vira piada. Tem, assim, eu tenho várias, né? Mas eu tô lembrando aqui de uma que foi a Mais mais assim, bizarra. cômica, mais bizarra, que eu fui numa loja comprar lençol. Hum. E assim, a minha pronúncia, né, não tava aquelas coisas, né? E É, aí, assim, o lençol, né, para quem não, né, para quem tá aprendendo inglês, she, é um E mais assim, longo, né? É um EI, um som de I mais longo. E aí eu cheguei na loja e eu falei, você tem sheet? Tipo, do you have sheet? Sheet. Mas eu falei aquele I curto. O E curto, que todo mundo... o sheet curto significa merda. Desculpa a palavra. Então, assim, eu cheguei e falei, do you have shit? Tipo, você tem merda? Aí a mulher olhou assim, com uma cara, tipo, meu, de onde que o que essa mulher tá falando, né? Aí eu repeti de novo, você tem shit? Aí ela começou a dar risada, riu, aí chamou outra pessoa, fala para ela, tipo, se ela queria tirar uma da minha cara, né? Chamou umas 2 ou 3 pessoas, e aí eu repeti, eu falei, elas estão zoando comigo. E aí ela falou, ah, tá, porque é lençol. Aí ela falou assim, ah, se pronuncia assim. E aí ela me explicou. Então, assim, para mim aquilo lá foi muito cômico no dia, porque uma que assim, eu fiquei pensando, como que ela não consegue entender? Eu tô falando certinho, né? Mas é aquela nuance, né, que tem na pronúncia, que é algo que depois de um tempo você vai aprendendo, né? Então, mas eu acho que isso também tem a ver com uma questão cultural, né? Porque assim, pelo menos eu no contato que tenho com o pessoal, a gente percebe que os americanos, eles não têm, às vezes, esse negócio de pegar um pouco no ar que o brasileiro tem. Né? É, Então, a gente no lidar com diversas culturas, a gente, na sua grande maioria, as pessoas têm essa habilidade de pegar no ar, o fulano está tentando dizer isso, então você meio que ajuda a pessoa a se comunicar e se fazer entender. Com os americanos, a gente não percebe que eles não têm isso. Então, se você não fala exatamente, às vezes você fica naquele mato sem cachorro que você não sabe, não consegue sair, né? Eles não entendem, você não sabe explicar e fica naquele que foi o que aconteceu com você, né? exatamente. Tem uma coisa curiosa agora, que ela que está na Flórida, né? Ainda mais na Hum, Flórida, assim, como se fala muito espanhol. Gente, é Sim. impressionante. Se você está em qualquer lugar, você escuta. E é perigoso para o brasileiro, que tem muita palavra que em português é um significado, né? E em espanhol é outro. espanhol é outro, exato. Então, Sim, só compartilhar uma pérola que aconteceu uma vez numa reunião da empresa, uma colega foi para um país de língua espanhola e fizeram uma cerimônia depois que acabou o trabalho. E aí ela quis agradecer o diretor, dizendo que ela estava feliz pelo reconhecimento que ele estava fazendo, né? Mas ela ficava assim meio sem graça. Então ela foi falar portanhol agradecendo e dizendo que o diretor me deixou embaraçada. E foi oh, um grande graças. problema, pois é. Então, coisa que tem que tomar muito cuidado, né?
Ou então faz a lição de casa antes, né, Michel? A pessoa vai lá, veja o que você quer falar, traduz direitinho, né? Exatamente. Mas ou acho você que quando você pego né? de supetão, você não consegue, né? Às vezes essa é uma das inesquecíveis que está no caderninho aqui. É bom para contar em festa. Gostei. Essa eu não sabia, não tinha escutado ainda, não. Então você anota, Damaris. Eu vou anotar, já anotei. Tem várias. Que legal. Mas, pessoal, a gente está chegando, né, já ao final, né? E eu acho que tem alguns pontos aí que me chamaram a atenção. O primeiro é o sonho realizado, né, Damaris, que você realizou seu sonho. Eu, particularmente, acredito muito nisso. Quando a gente tem um sonho muito forte, um sonho ardente, a providência da vida, enfim, acaba acontecendo de alguma forma. Então, eu acho que isso é um grande aprendizado. E eu gostei muito também quando você falou que o profissional de 50 são os novos 30, né? Então, aqui a gente está todo mundo com 25 anos, graças a Deus, né? Exatamente. Então, indo, né, agora para a parte final, Damaris, você gostaria de deixar uma mensagem final aí para os nossos ouvintes? A mensagem que eu queria dizer, assim, eu acho que o sonho, a gente não pode perder nossos sonhos em decorrer da situação que a gente está, né? Eu acho que a gente não pode se conformar com a situação que a gente está e simplesmente falar assim, nasci assim, vou morrer assim. Não, eu acho que a gente não pode se conformar, eu acho que a gente tem que persistir nos nossos sonhos, correr atrás, e um plano bem detalhado, que você sinta paz, né? E sempre ter em mente que as pessoas à sua volta vão te ajudar, né? Então, acho que ninguém chega em lugar nenhum sem a ajuda das pessoas. Então, essa minha mensagem que não desista do seu sonho, corre atrás dele, mesmo independente da situação que você está, coloque esse plano e ative esse plano, né? E peça ajuda. Eu acho que um dos melhores habilidades que um bom líder tem é pedir ajuda, né? Então, não deixe de pedir ajuda, peça e faça sua lição de casa, né? Eu acredito muito nisso, que se você tem esse sonho e você coloca no papel e você corre atrás, não tem como. As portas vão se abrir, né? Pode ser que não no primeiro momento, mas você continua batendo, que as portas vão se abrir e você vai conseguir chegar onde você quer, né? Pode levar um pouquinho mais de tempo, mas você vai chegar. Uau, que bela mensagem para a gente terminar hoje. E Damaris, você pode falar algumas palavrinhas em inglês? Of course. Of course. Okay. So what do you want me to tell everyone? I just wanted to say thank you. Thank you for this amazing opportunity. Thanks for having me here today and sharing my experience with all of you. And I hope all of you will have the opportunity to connect with me via LinkedIn or via email. And if you want to hear more about my story and you want a little bit of encouragement, reach out to me and I'll be more than happy to help you. Wow, thank you very much. Wonderful. Legal, pessoal. Então, papo incrível hoje com a Damaris, realmente foi muito legal, com muitas histórias, muitas situações interessantes e muito aprendizado, acho que para todos nós. Quero agradecer a participação da Alessandra Argona, da Silvana Machado, do Michel Girardias e eu, Ricardo Mandel. E assim terminamos o episódio de hoje. E claro, galera, não esqueça de seguir a gente na sua plataforma de podcast e compartilhar com os amiguinhos, tá bom? Sigam também nossa página no LinkedIn, Nada de Pânico, além do nosso Instagram, Nada de Pânico Team. Então, foi um prazer estar com vocês. Grande abraço e sucesso a todos. Até o próximo podcast. Bye, bye. Até a próxima, pessoal. Até a próxima. Bye, bye. Bye, bye.